O Jornal Nacional está apresentando nessa semana uma série especial de reportagens para mostrar que a matemática não é um bicho de sete cabeças, acredite. É só ver as reportagens, a gente está mostrando todo dia quase. E você não percebe, porque a matemática está em toda parte, ela está em volta de você. Hoje, por exemplo, a gente vai ver que a natureza é matemática e serve de inspiração tanto para arquiteto quanto para engenheiro. Onde está a matemática? Às vezes a gente acha que ela é tão difícil que vive escondida nos lugares mais improváveis. E de repente, surpresa. Sem saber, você pode estar pisando na matemática todos os dias. Uma saliência no caminho. Para nós ela é barulho e até um risco de tropeçar. Mas para os matemáticos ela é linda. Uma tampa de bueiro, um círculo, da forma perfeita. Um conjunto de pontos que estão todos à mesma distância de um outro ponto. O círculo está em toda parte. Mas ele não é o único lindão do universo. A matemática nos faz entender a beleza de todas as formas. O encanto das curvas e a elegância de uma linha reta se equilibrando na paisagem. Será que até num lugar observado, fotografado e filmado por visitantes do mundo inteiro, é possível encontrar alguma beleza escondida? O matemático Marcelo Viana diz que sim. No Pão de Açúcar, onde estaria a forma em que ninguém repara? Aqui, no meio do caminho. O bondinho só chega até o alto porque percorre uma estrada construída pela matemática, a catenária. Essa curva é linda, né? Você veja, é uma curva que é criada pela natureza, porque é a curva que melhor distribui a tensão, o peso do cabo ao longo de toda a extensão. Então, essa lei de tentar minimizar, diminuir ao mínimo a tensão, faz com que ela adquira essa forma. Ou seja, ela é a forma mais segura, então, ela significa uma segurança nesse intervalo. É uma forma que, inclusive, a gente compreende bem matematicamente. A catenária não perde a firmeza nem virada ao contrário. Quem sabe disso muito bem são os arquitetos. E física e matemática explica tudo. Então, quando você tem, por exemplo, a força, né, do cabo do bondinho, se o cabo fosse reto, quebrava. Ele é forte justamente porque ele tem uma curva, né? Essa curva a gente usa ao contrário, nas estruturas metálicas, nos grandes vãos, nas catedrais antigas. A segurança está na curva. Ainda bem, porque vivemos debaixo de catenárias, elipses, hipérboles, parábolas, semicírculos como esses da Casa França Brasil. Este foi o primeiro edifício neoclássico em solo brasileiro, projetado no século XIX pelo francês Grandjean de Montigny. Mas antes mesmo da chegada dos europeus ao Brasil, os índios já sabiam matemática. Se você analisar uma oca indígena, a oca indígena tem a mesma curva, a mesma hipérbole da Catedral de Florença. E é intuitivo porque é a observação da natureza. E a natureza é matemática. A matemática não só explica a beleza, ela fabrica a beleza das formas. Permite levar as ondas do mar para o teto do mar, o Museu de Arte do Rio. A matemática é a porta de entrada para a beleza, para que nós possamos nos aperceber de tudo que é lindo que está à nossa volta. A matemática é a porta e o elevador. Marcelo, a gente encontra a matemática nos lugares mais inesperados, né? Esse aí bateu todos os recordes. No teto do Museu do Amanhã, as verdades eternas da matemática parecem olhar para o futuro. São formas simples, as retas e os arcos que nós já vimos antes, mas combinados de maneira única, numa sinfonia geométrica. Uma sensação de que tudo isso está nos levando para o infinito, com esse movimento contínuo, movimento de peças que estão paradas. Isso é fantástico, né? A cidade, a natureza, o museu. Diante da força dessas imagens, a imagem que nós temos da matemática vai mudando também. As pessoas acham que matemática é fria, é impessoal, que não tem nada a ver com emoções. Você vai de volta, vê as formas, vê a harmonia, vê toda essa elegância que nos cerca. É possível não ficar emocionado, não?
Para entender as obras-primas da arquitetura, podemos começar com obras bem mais simples. Um brinquedo de criança, feito com canudinhos de papel. Essa forma aqui, o tetraedro, ele tem uma robustez extraordinária, porque se você tem uma pressão, um peso colocado aqui, esse peso é distribuído de maneira igual, equilibrada, para cada um dos pontos de apoio. Então essa estrutura tem uma resistência muito grande, justamente por causa desse equilíbrio. Ao contrário do cubo, que é uma forma fantástica, evidente, mas tem características completamente diferentes. Você nota que o cubo é flexível. Mas e o círculo? Qual a utilidade dessa forma perfeita? Se tantos bueiros são redondos, deve existir uma explicação. Com a palavra, a matemática. O círculo, qualquer posição que você mede, em qualquer ângulo, você obtém sempre o mesmo valor, que a gente chama de diâmetro do círculo. É sempre o mesmo comprimento. Isso significa que essa tampa nunca vai cair dentro do próprio buraco. Um bueiro é a prova de que é possível falar de matemática sem fazer nenhuma conta. E aquele medo de aprender, caiu. Nunca mais vai voltar. Amanhã, a matemática na Mega Sena.